minha gente, tudo bem com vocês? Olha, a gente está fazendo aí conversas importantes e especiais dentro do projeto Futuro do Trabalho. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que já está aqui na tela, como eu gosto de dizer. É a Anne Araújo. Como vai, Anne? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você, Nascimento? Que honra ter você conosco e todo esse time aí no projeto Futuro do Trabalho. Uma iniciativa interessante, né? Muito, e muito necessária hoje em dia essa reflexão, né? Debater, discutir, compartilhar informações é o que a gente mais gosta. Agora eu vou abrir a nossa conversa aqui. Eu sempre falo que, para quem esteve comigo aqui, que eu gosto de comprometer os roteiros, às vezes. Fique super tranquila, a gente combina e eu descombino algumas coisas, né? A Anne, ela é sócia da Marcondes Consultoria, consultora em gestão de cultura e liderança, coach e certificadora de métodos globais. Agora, tem uma palavra que eu gostei na sua apresentação. Eu queria que você falasse a respeito dela. Você se intitula provocadora. O que é ser provocadora? É engraçado, né? Porque algumas pessoas falam, como a gente conduz workshops e tal, que assim, é a professora, e eu não sou isso. E não sou reconhecida assim também. Eu sou reconhecida como uma pessoa que provoca novas ideias, que provoca desconforto para ver a mudança. Então eu sou digamos assim, uma fã de transformação. Eu me apresento como uma parteira. Eu gosto de ver as pessoas renascendo, se reinventando. E para isso eu preciso provocar, eu preciso estimular, eu preciso estar lá perto. Às vezes preciso causar algum grau de desconforto, às vezes preciso acolher. Então, por isso que eu chamei de provocadora, porque não dá para sair do mesmo jeito depois que a gente conversa. Né? Com Eu não toda... saio igual e as pessoas não saem iguais. Essa é a parte melhor, né, do trabalho que a gente executa e desenvolve como consultor. Eu gosto da palavra professor. Para mim, assim, ela sempre veio com uma responsabilidade muito grande. Mas essa do provocador, eu também, várias vezes, eu me intitulo assim, eu me intitulo aprendiz e provocador. E numa época no LinkedIn, eu me apresentei como facilitador do conhecimento. E aí o pessoal ficou meio me perguntando, tal, falou, vamos caminhar nas nossas histórias. E o seu capítulo do livro, o seu título, você usou um termo consciência implicada. O que significa essa consciência implicada? Você tem umas palavras aí que sempre já deixam aí uma margem para a gente refletir um pouco mais, e isso é importante. Eu acho que essa é a diferença também do professor, porque na medida em que eu provoco um estado, né, um estado de consciência, um despertar. Então foi nesse sentido. Não que eu não valorize, eu tive professores extraordinários a minha vida inteira, eu os valorizo muito, mas onde eu faço mais diferença, eu acho que era essa questão de provocar a consciência. E por que eu chamei de consciência implicada e não aplicada? Porque é da natureza humana, né, essa condição. Eu não posso aplicar algo para uma organização, para um grupo de líderes, que é da condição da pessoa. Então, não tem como eu trazer de fora, nesse sentido. Ela é implicada, né, da maneira como, em qualquer processo de transformação, é a consciência que está implicada nele. Se as pessoas não ampliarem a sua visão de mundo, a sua visão de Percepção, né? é percepção e, ao mesmo tempo, é uma reflexão. Porque eu tenho uma percepção, eu posso perceber certas coisas e não saber muito bem o que fazer com elas. Então, quando a gente fala de consciência, é mais profundo, porque ela implica, né, em uma percepção e uma interpretação profunda do que está acontecendo e uma resposta ao meio de acordo com os meus valores. Muito bem. Então, É por isso que toda vez que eu vou aprofundando, eu tenho uma condição de dar uma resposta até diferente ao que eu dei ontem, né? quando a gente fala isso no mundo corporativo, né, eu já tenho uma caminhadinha aí nas empresas, e você falando sobre essa visão, né, essa consciência implicada, eu viajei literalmente pelos momentos que eu passei nas minhas empresas, né? De uma crise econômica, um momento de uma troca de tecnologia, um momento de fusão e aquisição,
né? Um momento de tensão entre o time, e essa consciência, ela precisa estar acesa para quê? Para que a gente, como colaborador, saiba o nosso papel e, acima de tudo, como líder, consiga contribuir para aquele momento da companhia, né? Eu adorei o termo que você usou, acesa, né? Porque é como acender a luz ou apagar a luz. Né? Muitos de nós, o Saramago já disse isso no ensaio sobre a cegueira e tal, estamos dormindo na vida. Então a gente toma decisões sem levar em conta as implicações. Então, para um líder, é muito importante que ele tenha consciência das implicações para toda a cadeia de valor do negócio. Implicações para o acionista, implicações para o cliente, implicações para os colaboradores, para ele, na sua carreira, na sua... Sabe, dormir o sono dos justos? Então, quando você faz essa viagem, né, como você falou, de como eu tenho sido, e principalmente quem eu tenho sido nessa trajetória, né? Que tipo de líder eu sou, que legado eu deixo, né? Quais foram as consequências da minha gestão, Um o olhar quanto eu evoluí. transformacional, né? Um olhar transformacional. O que é que eu estou Exato. fazendo aqui? Qual é o meu papel? E se eu estou feliz, vamos juntos. Se eu não estou, vamos realinhar. Isso passa, eu não sei como que você vê, né? Você tem aí os teus estudos como coach também, passa muito também pelo chamado autoconhecimento, que a gente tem falado tanto, tem a ver? É o princípio, o autoconhecimento, porque se é justamente essa, quando você fez essa viagem e você fez a reflexão de tudo que estava acontecendo à sua volta, agora quem foi você nesse cenário, né? Como você atuou? Eu fazer a crítica de mim mesma, como é que eu estou hoje? Eu estou diferente de quem eu estava há 10 anos? Em que eu evoluí? Em que eu tive dificuldade de evoluir, que falta. Então, falta muito autoconhecimento mesmo para pessoas em posição de liderança. O mais importante é você ser capaz de fazer uma reflexão. Como é que você É, pode pedir para outras pessoas serem mais responsáveis ou terem um pouco mais de senso de propriedade do seu trabalho, se você não dá esse exemplo de ser alguém sensacional. que busca se conhecer? E que a gente tenha, né, essa capacidade de autocrítica, né? A gente falou de autoconhecimento, mas isso mesmo, às vezes a gente tem que fazer uma autocrítica e saber aonde a gente quer chegar e naquilo que a gente está acertando e naquilo que a gente, como usando uma linguagem do futebol, naquilo que a gente está literalmente pisando na bola, né? Eu já abri Isso. a nossa conversa direto, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos que você tem realizado, dos trabalhos que você já realizou com esse olhar, né, de melhorar aí a performance, o nosso lado mais humano. E daqui a pouco a gente segue no nosso roteiro. Tá bom. Olha, a Marcondes atua em 3 níveis, 3 esferas de liderança, como a gente chama. O liderar a organização, e aí a gente faz, as nossas soluções são fazer mapeamento cultural, para ver como está a organização e como as pessoas percebem a organização, o quanto elas percebem que a organização está de fato saudável e quais são os aspectos que ela precisa, onde está perdendo produtividade, aspectos entrópicos que precisam ser resolvidos. Então a gente entra com toda a parte de mapeamento, a parte de grupos focais, de analisar isso e mostrar essas sugestões, apoiando acionistas e líderes a tomarem decisões. Isso Quando a tem sido um gente tem, trabalho incrível. quando a gente tem um caos lá na firma, dá para sair desse caos? Como é que a gente Claro, sai? Qual é o caminho? Qual é o conselho? Além de chamar a que é o pulo Marcondes, do né? gato, né? E chamar a Anne também e toda a equipe de vocês. Olha, o problema não é o caos, porque um certo grau de caos faz parte da vida, né? A gente acorda com o roteiro e Gostei não sabe depois. dessa definição. Um pouquinho de causa a gente pode admitir. Pode, e é o que dá pulso de vida. Se você tiver uma repetição, é um sinal de que você está morto, não está vivo. Né? Algumas coisas você programa, outras coisas vão acontecer diferente. Porque todo mundo também tem suas programações e a gente está co-criando a realidade. Então não tem problema nenhum. A questão não é o caos, é a quantidade, a intensidade desse caos e a natureza dele. Ele é um caos criativo ou ele é um caos repressivo? Uhum. Né? Ele é um caos que permite a autonomia, que permite sugestão, que permite
evolução das pessoas, ou ele é um caos simplesmente por autoritarismo, coisas desse tipo. Então, a natureza do caos também é muito importante nessa análise. Sabe então, eu gostei? apoio líderes para que eles possam perceber que tipo de caos está sendo criado e escolher qual é o caos que é mais favorável ao próprio negócio. Nós não combinamos nada sobre o caos, né? O Domênico Di Masi, ele falava do ambiente criativogêneo, eu adoro essa definição dele. E para os criacionistas, né, aquelas pessoas que creem na criação a partir do texto bíblico, o Gênesis abre com uma definição dizendo o seguinte: no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e ele fala um pouco sobre esse caos transformacional, né, onde que a gente vai parar aqui, né? A gente tem aí um mundo novo, novas perspectivas, uma aceleração, né? E o ser humano sempre viveu no meio dessa aceleração. A consciência humana pode se tornar ainda mais importante, especialmente nesse mundo que a gente vive tão automatizado, ou a gente corre o risco de se automatizar também? E como não cair nessa armadilha? Olha, esse problema de automatização, ele já está dado há muito tempo, né? Desde a Revolução Industrial que a gente está, digamos assim, olhando o ser humano como se fosse máquina, com a mesma premissa de que o ser humano é máquina e pode atuar de forma automatizada. Muitas pessoas se colocam nesta posição e respondem a isso como se fossem máquinas de produção. O Mundos Modernos é um filme maravilhoso do Chaplin, indicando como a gente responde a isso. Agora, eu penso que com o tempo e essa automatização de fazer tudo sempre igual e tal, nós estamos perdendo a prática da inteligência, do senso crítico. E hoje a gente chega numa condição de ter menos valor do que os algoritmos, de ter menos valor do que a AI. E a AI está substituindo tudo. Então, esse é um risco tremendo, né? De como você faz com que essa população que está dormindo automatizada desperte. Agora, como é que a gente pode fazer para evitar que a gente reduza o sentido do trabalho humano? Nós, né, com esse medo, com esse temor, a IA vai roubar o meu emprego, a tecnologia, mas, acima de tudo, que empresas e lideranças e a sociedade não entre, de novo, né, vou usar a palavra caos, nesse caos do temor aí da tecnologia. Como ser melhor ou superior do que a tecnologia, a robotização e a automatização? Algumas palavras que você falou me chamaram a atenção. Por exemplo, se nós quisermos ser superiores à tecnologia, essa é uma guerra inglória. Ela é até um certo ponto um pouco estúpida, porque a gente precisa ser superior a quem a gente foi ontem. Né? Eu não estou concorrendo com a tecnologia porque ela é fruto do trabalho humano. Eu preciso concorrer com a minha versão atual e se eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E não do algoritmo. Uau. Porque se nós estivermos mais conscientes e conseguirmos evoluir, e a gente, se olhar, a tecnologia avançou tremendamente. Muito, né? No século XX. No século XXI ela explodiu, mas a mentalidade humana continuou muitas vezes na época das cavernas. Da caverna, né? Feminicídio aumentando, sabe? São coisas assim. Como é que é? Quando você fala assim, né, eu tenho 57, e aí eu olho que há 40 anos atrás, a gente não tinha toda essa facilitação, então a gente fala da máquina de escrever, do rádio, aliás, do meu museu aqui, né, meu xodó, eu vou colocar aqui no meio das gravações, vende-se, só hoje, 6 mil, mas esse aqui era o Spotify do passado, né? Era. Então assim, a gente fala, hoje, né, eu lembro que a gente tirava fotografia, eram 6 poses no Natal e 6 poses no Ano Novo, e só revelava na Páscoa para tirar o filme, porque era muito caro. Hoje, qualquer smartphone nosso tem
sei lá, 10 mil, 20 mil, eu faço muita foto, faço muito vídeo, né? E vira e mexe, ele diz assim, estourou o seu espaço, né? Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. É, Tá? Né? E quando a gente dizia o seguinte, ó, grava um disco, cabiam 6, 12, 10, 12 músicas de cada lado, 6 músicas de cada lado, uma coisa assim, né? Então, a mudança que a gente teve depois da entrada do celular, os computadores, e hoje, pós-pandemia, com a inteligência artificial, a gente entrou num ritmo absurdamente positivo, né? olha, eu tenho dúvidas que se o ritmo é positivo porque ele é intenso, Uhum. mas ele vai se tornar positivo. E você fez uma pergunta agora há pouco e eu pensando em como responder, que é como é que a gente faz para despertar as pessoas e fazer com que elas tenham uma versão melhor do que a que elas apresentaram a si próprias, não é só para a empresa. É como eu posso melhorar o meu desempenho do ano passado para este ano, para entregar para mim mesma algo melhor. Então, eu penso que a liderança tem uma responsabilidade incrível, que é de gerir o significado do trabalho. É conversar com as pessoas sobre qual é o significado do trabalho delas, qual é a importância. As empresas estão interessadas nessa conversa, nessa provocação? Ou elas estão Olha, passando de longe? já faz tempo que essa questão do significado do trabalho e o ócio criativo do Domênico de Masi, que você falou, é sobre isso, é sobre você começar a criar, né, ter um espaço vazio onde você possa criar. Mas as pessoas esperam que os líderes as ajudem a ocupar esse espaço criativo, de pensar por que você faz o seu trabalho, qual a importância do seu trabalho, qual é o impacto que ele causa. E quem é esse líder que tem essa capacidade de empatia ou até mesmo de vulnerabilidade para sentar do lado de uma pessoa e fazer essas grandes perguntas, Anne? Eu acho que o líder está interessado em saber o que as pessoas pensam sobre o papel dele. O que elas esperam desse papel? Depois da pandemia mudou muito. Já vinha mudando antes, tanto é que essas questões de saúde mental refletem demandas que não foram atendidas. E durante a pandemia a gente teve um movimento chamado quiet quitting. As pessoas pediram demissão das empresas sem ter nada. Não é que elas estavam substituindo, trocando, tinham nada. Porque assim, eu não aguento mais essa falta de sentido. As coisas precisam ter algum sentido. Então, esse líder que você se refere é um líder que tem interesse real nas pessoas e que as escuta o suficiente para perceber qual é o papel dele. Como guiar as pessoas? Como orientá-las? Se eu não as escuto, como é que eu faço isso? É verdade. Como é que eu Então, é um paro, líder que né? escuta, que se importa de verdade, sabe? Eu acho que essa palavra, o se importa de verdade, ela é muito, se importa, importante, né? Com perdão da cacofonia aqui, Mas ela é mas crítica, né? crítica e significativa, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para você, o quanto as empresas estão interessadas nisso, né? Por quê? E aí, assim, pode ser por dois motivos, ou por um extremo senso de humanidade, ou por outro lado, a grande verdade, né? Ela só vai ter maior produtividade, maior rentabilidade, resultados diferenciados se o time estiver ali juntamente com a liderança e com os mesmos propósitos da empresa, né? Por isso que tem Posso te dar um pessoas... exemplo? Claro, por favor. Desculpa te interromper. Eu me lembrei agora, a gente conversando, de que a gente estava fazendo esse trabalho na Marcondes mesmo, de há uns anos atrás, sobre o significado de cada área. Por que aquela área existia para o negócio, qual era o impacto que causava. E entrou a senhora do cafezinho. A senhora do cafezinho disse, o meu trabalho aqui é limpeza e café, né? Limpeza dos banheiros e café. Uma hora depois, o time começou a explorar com ela, mas para que isso funciona? Como é que chega no cliente? Uma hora depois, ela saiu dizendo, minha área é saúde e bem-estar. Uau! E é uma das mais importantes da companhia, gera alegria, Ela gera saiu, produtividade. claro, ela saiu ereta nascimento. E os clientes diziam sobre o trabalho dela, eu não sei o que acontece aqui com vocês, que eu me sinto tão bem quando eu venho para cá.
sabe? Eu me sinto especial, eu me sinto muito bem atendido. Por quê? Porque ela lembrava, o cara veio um ano atrás, aquele executivo, o seu café sem açúcar, né? Ah, que legal. Sabe? Você gosta do jornal e tal. Quer dizer, você sabe o valor do seu trabalho? Ela saiu ereta. Ela entrou meio assim, não, meu O que que eu trabalho estou é... fazendo aqui com os consultores, com esse pessoal de outro setor, que aparentemente é mais importante? E aí a gente lembrar que todas as áreas de uma empresa, de uma companhia, de um negócio, você pode até ter uma contribuição efetiva maior, mas todas as áreas são, por demais, importantes, né? Falando nessa questão nossa aí de tecnologia, e desse avanço que nós tivemos, você acha que ela aproxima ou afasta as pessoas emocionalmente? E em que situações isso acontece? Como é que nós precisamos trabalhar esses fatores? Olha, a intenção era aproximar mesmo um mundo globalizado, né? Totalmente wired, né? Totalmente conectado e tal. Deveria ter essa aproximação. E eu acho que de fato ela ocorreu. Mas o aspecto emocional, a satisfação emocional não veio junto. Né? A qualidade da relação não melhorou, ao contrário, piorou. A gente tem haters em todas as redes sociais, até as redes voltadas ao trabalho, LinkedIn, outras redes, muito hater. Quer dizer, a pessoa mal lê o texto, já está odiando. Uhum. Então, o que eu quero dizer é assim, falta uma gestão aí, uma curadoria, né, como eu chamei, falta uma gestão para dizer assim, ao que eu estou reagindo? Falta consciência da pessoa para dizer por que eu estou postando que esse bebê é horroroso. O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou fazendo com essa mãe que postou um bebê para conscientizar pessoas que têm um bebê, que tem alguma questão, alguma necessidade de apoio? Eu já estou... peraí, né? Vou parar um pouco e vou dizer, se eu não posso ajudar, por que atrapalhar? É que nessa sociedade, né, ágil, VUCA, veloz, e que a gente quer pertencer e participar, na ansiedade de ter voz, né? E nessa ansiedade de ter voz, o que tem gerado polêmica, o que tem gerado um pouco do. Eu sou jornalista, né? E uma das leituras, quando eu era acadêmico, era de um teórico chamado Fraser Bonder, e ele chamava os elementos de interesse da notícia. Deixei lá o jornalismo há bastante tempo, fui aí para a carreira executiva, consultiva e educacional, mas nunca esqueci dos chamados elementos de interesse da notícia. E no mundo hoje polarizado e globalizado é isso. Você não entra, se você entrar e dizer assim, olha que bacana, que legal, não tem efeito nenhum. Agora, quando você gera uma polêmica, isso tem efeito. Você trouxe para nós aqui, né, citando o exemplo da senhora que cuidava do café e da arrumação, da limpeza na sede da Marcondes, uma questão muito importante que vocês acenderam nela, a questão do propósito, um outro olhar. De que forma o propósito no trabalho pode contribuir com a nossa saúde mental? Acho que, de certa forma, você fez a pergunta e fez a resposta, porque, assim, o fato o elemento de interesse da notícia, ele pode, por exemplo, uma população que está dormindo, pode ser uma fantasia. Então, muitas notícias que os influencers colocam não são notícias. Se você fizesse um filtro um pouco mais aprofundado, não teria nem que atrair atenção. Uhum. Então, acho que cada pessoa tem que pensar por que certas notícias atraem a minha atenção e o que eu qualifico como notícia. Porque a gente está entre news e fake news, né, navegando nessas duas situações com muita clareza. Então, acho que até o propósito é uma consequência da consciência. Então, quando eu leio a notícia de uma forma consciente, quando eu gero uma notícia e não passo para frente uma fake news porque eu tenho cuidado com a fonte, né? E eu não fico espalhando terror ou espalhando medo nas pessoas, eu acho que com o tempo e a maturidade, o propósito vai nascer. O propósito é posicionamento. O propósito é porque eu faço o que eu faço. Então, se eu não sei o que eu faço, ou eu não tenho esse critério do autoconhecimento e da autocrítica, o meu propósito é só uma frase bonita de efeito, mas ele não tem consistência de vida.
Verdade. Não A passa de Marcondes mais. tem 40, ó, a Marcondes tem 48 anos, eu tenho 33 na Marcondes. E eu tenho 48 anos de vida profissional. Então, o que acontece? Se eu não tiver Que essa lindo. maturidade de estudar a mim mesma e o trabalho, o meu propósito não passa de uma frase bonita de efeito. Entendeu? Eu Muito bem. preciso manter este propósito todos os dias. Então, eu Aceso. testo, a gente testa na Marcondes tudo que a gente oferece para o cliente. E a gente só oferece para o cliente o que funciona de verdade. Que joia, que bacana. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais da Marcondes. Eu já deixei você fazer eu brinquei, né? Aqui Merchan pode, né? Ainda mais histórias boas. E eu quero saber mais dessa história que eu achei fantástica, né? Você usou um termo aqui para a gente, o curador do sentido, o criador do sentido. O que significa esse sentido, esse curador, esse criador do sentido no ambiente profissional? De verdade, eu gostaria que todas as pessoas na organização fossem curadoras da informação que elas passam e do que elas consomem internamente. E o curador significa alguém que é capaz de selecionar, de filtrar, de refinar, né, a informação, de refinar a experiência. Não é só a informação, é principalmente a experiência. A experiência do cliente, a experiência do colaborador, a experiência do líder com suas equipes. Então, hoje, o mais importante, nós estamos saindo da era da consciência para a era da experiência. As pessoas não querem mais volume de informação, elas querem a experiência que aquela informação pode trazer para a minha vida. Quando eu falo do sentido, é exatamente isso. Que experiência eu estou tendo? Essa experiência vale quanto para mim? Ela vale quanto para a minha vida profissional? Eu vou fazer um MBA, isso vai trazer valor para mim? Ah, não, eu vou fazer só para colocar no LinkedIn, então não faça. Não faça, né? Você está perdendo Não grana, perca o seu tempo. não perca o seu tempo. Tem experiências que são muito mais relevantes, né? Ou faça direito, se quiser mesmo fazer. Que Não faça conversa, pro forma. que conversa boa, né, com a Anne Araújo, que é a provocadora, consultora da Marcondes, uma empresa que está aí no mercado. Ela me falou há mais de 40 anos. Nossa, A é bastante. 50. Nossa, quase 50. Depois eu quero saber um pouquinho mais da empresa, mas antes eu queria que você, para fechar nossa conversa mais técnica aqui, que você trouxesse para nós, né, com esse panorama que você tem humanizado, com esse olhar diferente para dentro das companhias, para essa radiografia do momento, né, onde a gente tem aí saúde mental, tecnologia, inovação, como é que você vê a inteligência artificial e como que ela está transformando a forma que a gente trabalha e, acima de tudo, a forma com que a gente toma decisões? Ela está desafiando, né? Porque esses sistemas e algoritmos trazem rapidamente e com uma qualidade, alguns mais do que outros menos, alguns apps são muito mais sensíveis e, por exemplo, eu li recentemente que um dos apps ele teve uma executiva que formada em antropologia, filosofia e tal, que ela criou um modelo chamado Soul Code. É um app com código de alma. É Uau! um app que dá uma resposta que ela não fecha oportunidades, ela abre oportunidades. Nossa! Então, é um tipo de interlocução muito mais sofisticado, muito mais refinado. Então, esse app é capaz de traduzir para você, dizer aqui eu percebi isso, aqui eu senti aquilo. Então, ela funciona, os melhores apps funcionam como um interlocutor inteligente e provocador E até um com certo ponto. sentimento, né? E provocador. Então, cabe, eu acho que a gente, se quiser usar bem a tecnologia e de fato impulsionar, tem que desenvolver o espírito crítico, porque de vez em quando o app te faz um elogio exagerado. Exagerado, né? Ele exagera. Eu andei perguntando aí sobre uns textos meus que eu estava duvidando. Falei, eu não aprovaria, não, hein? Mas é isso, né? Como é que a gente acha esse equilíbrio, né? E tira o melhor da tecnologia e acaba não se iludindo. Exatamente. E, por exemplo, se eu pegar o termo empatia, que é um dos elementos do meu modelo, né, esse modelo humanizado que você falou, de conversas que o líder precisa ter com as pessoas, eu criei um modelo de 7 conversas. E empatia é um deles.
Então, o que acontece? Se eu jogar empatia no app, nesse app, ele vai me dar o senso comum que está escrito sobre empatia. E quando eu digo isso aqui não está certo, aí o app me responde, errei. E troca na hora. Não basta, né? É uma E aí, velocidade. nessa questão sua, né, de provocação, de desacomodar, de inquietar, a gente precisa sugerir e estimular para que as pessoas leiam mais, para que elas estudem mais, para que elas busquem os seus próprios repertórios para as suas tomadas de decisão e, acima de tudo, para que elas ampliem a sua capacidade de debater, de discutir e de ajudar a transformar a sociedade onde nós estamos inseridos. Conversa maravilhosa com a Anne Araújo. Anne, antes das suas despedidas, eu quero que você fale um pouquinho mais para nós. Eu gostei muito dessa história da Marcondes Consultoria. 50 anos, quem foi o fundador, quais são as áreas que vocês atuam, aonde que vocês estão e como que as pessoas podem acessar e conhecer o trabalho da Marcondes. Aliás, você fica em São Paulo? Fico em São Paulo, mas a gente atende a América Latina, né? A gente atende Brasil e outros países, dependendo do cliente. É só entrar no nosso site e pesquisar lá o que a gente faz. Mas já antecipando um pouco, o fundador é o Dino Marcondes, que é um cara, né, bastante conhecido no mercado. Ele é meu sócio, meu marido. Então, olha, uma história longa. que lindo, parabéns. Obrigada. E Empresa longeva, contratação, carreira importante dentro da empresa e essa sociedade maravilhosa. Pois é, eu já entrei como sócia. Ah, Então, isso eu estou falando de 33 anos atrás, Dino, com uma jornada. Dino, Odino Odino, quero conhecer o Odino, por favor. Ele é sociólogo, eu sou psicóloga, então a gente tem esse equilíbrio em casa, né, de construir soluções do ponto de vista do ser humano mais profundamente humanizado, e ao mesmo tempo as tendências de comportamento. Então, como eu estava te falando, a gente tem uma solução mais macro, que é liderar a organização, a cultura organizacional. São os mapeamentos culturais, os diagnósticos e os planos de cultura. Quer dizer, como é que você torna uma cultura mais saudável, menos tóxica, né, mais atualizada e mais em consonância com o que os colaboradores pensam. O segundo nível é liderando equipes. Então, como as equipes funcionam, como o líder pode melhorar a sua relação com a equipe, como é que ele pode conhecer melhor a equipe, interagir mais, fazer com que a equipe seja mais colaborativa. Então, a gente entra com trabalhos de processo dentro das equipes. E elas entram nesse trabalho e saem diferentes, já. Que bacana. Porque as práticas é para que elas mudem a dinâmica. E é o poder transformador, né, do ser humano e aquilo que a gente falou e que você trouxe, né? Quando a pessoa encontra essa consciência para tomada de decisão, ela não tem barreiras. E quando você trabalha num time que você gosta do time, o nível de colaboração é alto, de participação é alto, é um prazer trabalhar nessa empresa. Você não tira essa pessoa fácil dessa empresa. É verdade. Porque ela está crescendo todos os dias, naquele espaço. E a última parte, só para completar, né, da Marcondes, que é a parte individual, que a gente faz a assessoria para os líderes, tanto para líderes para C-level, né, herdeiros, acionistas e tal, quanto para os VPs e diretores. Então, a gente faz esse trabalho de assessoria estratégica e coaching executivo para que eles tenham um espaço. A liderança não é solitária. A liderança é totalmente social, envolvendo as pessoas. Mas a parte em que ele pensa nessa arquitetura, ou qual é a responsabilidade dele, qual é a arquitetura corporativa que faz mais sentido, e quão confortável ele está em transmitir essa arquitetura corporativa para fora, para o mercado e para dentro, né, para os colaboradores, ele ter esse espaço permite uma crítica num ambiente, digamos assim, onde ele pode analisar um impacto. Então, na hora que ele vai fazer uma comunicação, na hora que ele vai fazer uma apresentação da nova cultura para o time, ele já se sente mais preparado. Que porque bom, são parabéns. Desafios grandes, né, da liderança, gente.
um tripé muito importante, e esse último eu sempre gosto de dizer, né? Por muitos anos eu lidero equipes desde os 24 anos. Eu falo que o exercício da liderança é solitário, e quando o líder tem a consciência de buscar um mentor, buscar um coach, buscar o aconselhamento, estar centrado para a tomada de grandes decisões, ele faz isso com mais tranquilidade, sofre menos, e a companhia com toda certeza ganha. Anne, você tem um tempinho final para fazer as suas considerações finais, mas eu quero fazer e te provocar. Eu quero que essa consideração final, em 1 minutinho e 30, seja em cima da provocação. Se tivesse que fazer uma provocação hoje para os líderes do futuro, qual seria? Uau! Em 1 minuto e 30 eu diria o seguinte: cuidem de si mesmos, né? Cuidem do autoconhecimento, reflitam, né? Qual é o teu papel, qual é a relevância, o que você tem para aportar de verdade, e cuidar das pessoas. Então, cuidar de si mesmo e cuidar das pessoas. Não cuidar das pessoas no sentido paternalista, mas cuide para que elas cresçam, cuide para que elas desenvolvam, cuide para que elas entendam o que você quer dizer, né? Cuide no sentido de se preocupar com as consequências sociais das suas decisões e de como comunicar essas decisões, né? Nós tivemos 2 exemplos durante a pandemia de demissão, mas ele demitiu em menos de 1 minuto as pessoas online, assim, Uau. Grosseiramente, foi terrível. Um outro fez uma enorme carta com alma de líder, o coração de líder, com uma preocupação enorme com as pessoas. Então, acho que a minha provocação é: o líder que não apoia as pessoas, que não é útil para o time, não serve para nada. Liderança é servir. Uau. Se você não serve, era melhor você pegar o seu chapéu e ir embora. Fazer outra coisa. Anne, mais uma vez, parabéns pela conversa, obrigado por compartilhar conosco. Por favor, leve um abraço para o Marcondes, para toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito pelo mundo dos negócios, Brasil afora e em vários países do mundo. Até uma próxima oportunidade para você. Até, tchau. Obrigada, Nascimento. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.